Bom dia, professores, amigos e amigas da cidade de Nossa Senhora da Glória. Eu sou a professora Cristiane Meirelles, eu trabalho como conteudista para o Grupo Ipatic e hoje nós estamos aqui para apresentar a nossa segunda aula do material Educa Brasil. Eu vou mostrar para vocês como é simples trabalhar com o QR Code. Nós primeiro trabalhamos com os alunos. Usa-se X, CH, todas as regras, todas as normas, mas às vezes fica alguma dúvida. E para nos ajudar para que eles fixem o conteúdo, a atividade, nós traremos para vocês que tem um conteúdo de um vídeo, né? E aí, ó, é muito simples. Eu vou colocar a câmera do meu celular, vou abrir, olha só. E aí o QR Code já foi para uma aula virtual, né? Uma professora, para dar um reforço para os alunos mesmo. Esse material, ele está no nosso livro e todos os QR Codes são muito simples para vocês fazerem a leitura. Após nós vermos, né, o vídeo do uso do X e do CH, nós temos as atividades, que é o utilizar que aparece aí. Vocês viram que tem o entender e aí tem o utilizar. Na atividade 6, complete com X ou CH, nós deixamos a opção para o professor e para os alunos, que eles também podem pesquisar no dicionário. Porque assim, o dicionário é uma ferramenta muito importante na questão da hora da escrita, da ortografia. E no terceiro ano, a gente trabalha muito a complexidade das sílabas, as sílabas complexas, e eles necessitam saber diferenciar entre a utilização. Nesse caso, hoje, nós estamos trabalhando X e CH. Na atividade, a primeira foi enxada. Mas enxada é com X ou com CH? Agora nós vamos analisar essa palavra. Quando que eu vou usar o CH? Aí eu vou lá na regrinha, né? Eu tenho, usa-se CH nas palavras que não estão nas regras acima. E quais são as regras acima? Quando eu tenho dois ditongos, depois da sílaba me, como mexer. Em palavras de origem indígena africana, como xará, chavante. Em palavras inglesas que foram aportuguesadas, como xerife, shampoo, chavante. Então, fora isso, eu utilizo o CH. E aí, é muito prático para eles. E aí, nós temos também a atividade 7. Na atividade 7, ela já é um pouquinho mais complexa. Na primeira, nós trabalhamos palavras. Na 7, nós vamos completar frases. Complete as frases com as palavras abaixo. Chá, chuva, churrasco, faxina, lixo, chaleira, encharcada e chegou. E aí ele precisa fazer a leitura, né, da frase com os alunos, ou aquele que já sabe ler, ele pode ler para um colega também, para auxiliar. E domingo fizemos um churrasco em casa. E aí eles vão ter que saber, esse churrasco é o quê? Qual é o momento? Domingo fizemos o quê? Eu poderia usar chuva? Eu poderia usar faxina? Então, fazer com que eles pensem e analisem as situações mesmo, problemas que existem no meio das frases, para que eles desenvolvam essa habilidade da utilização do X e do CH. A receita da mandrágora é um texto muito interessante, e aqui eu vou trazer para vocês a sinopse. Mandrágora é uma dessas bruxinhas de varanda, que certo dia esperava uma visita muito especial, e por isso resolveu preparar para ela uma sobremesa igualmente especial. Sai, então, em busca da receita da felicidade, e em seu trajeto se depara com muitos mestres, que por meio de provérbios e linguagens figurada, transbordam o encantamento ao seu caminho. Isso é só um pedacinho para aguçar. Com certeza, todos os alunos vão gostar da receita da mandrágora. E é interessante porque eles não sabem o que é uma mandrágora, qual é o significado. E aí, buscando nos elementos, né, da narrativa, nós vamos fazer com que eles consigam entender quem é a mandrágora por meio da leitura. Fica aí a curiosidade de vocês. Analisando a imagem, o que os alunos pensam? O que eles podem achar que é a mandrágora? Então, é para a gente instigar a leitura deles. A gente precisa pensar nos elementos da narrativa, né? A ordem sequencial, quais são os procedimentos discursivos que eles podem encontrar no texto.
E a gente precisa manter uma referência à entidade das personagens, né? Tudo isso está aqui no seu material, professor. Você pode, tem alguma, não é receita, tá? A gente dá umas orientações, porque facilita o trabalho pedagógico, o seu trabalho, o meu trabalho também. E aí, nós precisamos entender qual é o papel do pronome, qual é o papel do verbo, qual é o papel do sujeito, e tudo isso nós conseguimos com elementos da narração, da narrativa, através da história da Mandrágora. A sequência de eventos, o que veio antes, o que veio depois, quais são os recursos linguísticos que ela utilizou, por que a narração é importante? A narração a gente começa a contar a história para as crianças muito antes delas entenderem, delas saberem ler e escrever. E instigar o gosto pela leitura ajuda em todo o procedimento, em todos os processos da aprendizagem dela. No terceiro ano, nós já deveríamos ter consolidado o processo de alfabetização. Mas nós sabemos que por conta de alguns eventos, de algumas situações, esse momento ainda não chegou. Então, para isso, nós temos a recomposição. Com esses elementos, ele vai nos ajudar, né, através da leitura, através da ajuda a esses alunos, esses recursos vão fazer com que eles entendam. E mesmo aqueles que ainda não sabem ler e escrever convencionalmente, conseguem ter a sua voz, ser respeitado, entender e aprender. Ele vai comentar em voz alta. O que você pensou da história? Como você acha que pode ser? Você pode dar um outro final? Eu faço isso com os alunos, né, do terceiro, porque eu tenho alguns que já leem, outros que não. E aí, trabalhando, os que já sabem ler e escrever, nós trabalhamos a sequência de produção escrita. E aqueles que ainda não sabem ler e escrever, nós trabalhamos a produção oral, que ajuda muito aquele aluno que tem timidez, aquele aluno que ainda... Ah, Pro, mas eu não sei. Quando eu trabalhei esse texto, eu separei em dupla. E aí eu pedi assim, o aluno que sabia escrever, ele seria o escriba, e o outro aluno que sabia a oralidade, ele ia narrar para o amigo, e o amigo ia escrever. E depois os dois, o amigo que sabia ler, ia ler para o outro. Foi muito interessante esse momento, eles conseguiram, né, ter a sua voz, eles se sentiram felizes, porque eu não sei escrever ainda, mas eu sei falar, eu tenho coisas para falar. A minha mente, ela é criativa, e incentivando sempre, dando bons exemplos para eles, nós conseguimos incluir esses alunos, eles conseguem ter voz e vez e levantar a autoestima deles, né? Eles ficaram muito, muito felizes mesmo com essa atividade que nós temos para eles. E a gente personaliza a leitura, né? A gente consegue também, se você não quiser, se for muito difícil o acesso de colocar em pares, né, em duplas produtivas, você pode, professor, ser o escriba também. E cada aluno vai falando aquilo que ele entendeu da história, a interpretação, aí o professor como escriba vai adequando, né? Porque às vezes eles falam umas coisas, umas palavras bem complicadas. E aí você ajuda ele tanto na produção dele, no pensamento crítico dele, como você vai ajudar ele na produção escrita, e esse aluno vai se sentir valorizado. Continuando, né, nosso trabalho, eu vou mostrar para vocês onde nós podemos encontrar a receita da mandrágora, né? Qual é o local. Então, tem um QR Code. Eu vou abrir aqui no meu celular para vocês. E aí, ele aparece aqui, ó, no Lab Edu. No Lab Edu, você vai encontrar não só esse texto, que é maravilhoso, que nós podemos trabalhar além da riqueza dele, né? Nós podemos trabalhar o socioemocional com os nossos alunos também, porque ele fala de alegria, tristeza, felicidade, vocês vão gostar muito. E existem outras histórias e outras opções de atividades. Até mesmo na Mandrágora, eles trazem algumas sugestões para que a gente possa trabalhar. E uma das sugestões que, quando eu estava preparando o material, eu escolhi, foi exatamente a capa do livro. A capa do livro, a gente começa a trabalhar com ela desde a educação infantil, porque o aluno precisa entender quem escreveu, quem é o autor, quais são as imagens, quais são as cores, por que a gente utiliza a capa do livro. E aí eu comecei questionando os alunos, né? O que você observou na capa? Aí alguns falaram para mim assim, Pro, tem uma mulher com o olho torto, nariz torto,
e com um monte de mato na cabeça. Antes de fazer a leitura da história, eu trabalhei a capa do livro com eles. Foram essas as respostas. Depois que eu li a história, eu voltei a esse mesmo questionamento. E eles falaram, a gente não imaginava que essa mulher seria uma bruxa, né? Seria uma feiticeira. Não dava para imaginar pela capa. Então, às vezes, a capa esconde um pouquinho, dá aquele suspense na história. Ao observar a capa, que tipo de personagem você acha que é a Mandrágora, que você acredita que ela seja? Eles olharam e falaram assim, é só uma mulher estranha, mais nada. Depois da leitura, nós voltamos ao mesmo questionamento. E aí eles já sabiam que ela era uma feiticeira, que ela era uma bruxa, né? Então eles já falaram a resposta correta. E aí lá tem o título da história. Qual é o título? É a Receita da Mandrágora. Quem é o autor do livro? Aí alguns alunos falaram para mim, a Fernanda Nietro e a Maria Corte. Falei, não, tem uma diferença. A Maria Corte, ela é o quê? Uma ilustradora. O que faz um ilustrador? E aí alguns falaram, ele faz o desenho. Falei, então, vocês já sabem que tem diferença. E às vezes o autor e o ilustrador podem ser a mesma pessoa, mas em alguns momentos não são pessoas distintas. E a Maria Corte fez o trabalho de ilustração nesse livro. A Receita da Mandrágora, ela pode ser confeccionada? Eu questionei os alunos. E alguns falaram que sim, outros que não. Mas por que você confeccionaria essa receita? Ela fala de amor, de alegria, de tristeza. A receita, de uma forma simples, o gênero textual, receita, ele traz esse tipo de situação, a gente consegue pôr no caldeirão e fazer alegria, amor, felicidade, fazer um bolo? Não, a gente não consegue. E aí eu trouxe para eles uma outra receita, que é a receita da massinha. E aí eu mostrei a estrutura para eles. Olha, a receita da Mandrágora, ela tem um título, mas ela misturou tudo junto lá, alegria, amor, felicidade, e ela falou que não tinha como, ela ia encontrar o caminho dela. E a receita da massinha? Qual é a estrutura da receita da massinha? E aí alguns falaram dos ingredientes que tinha. Vai condicionador. Vai amido de milho. Não. Vai corante. Não é isso que a Pro está perguntando. É estrutura. Olha direitinho a receita da Mandrágora e olha essa receita que a Pro está apresentando para vocês. E aí eles conseguiram, alguns, né, observaram aqueles mais rápido, mais espertos, e falaram, Pro, na receita da massinha tem lá ingrediente. E aí tem uma lista, olha, é em lista. Olha, tem também o modo de fazer, passo a passo. Na receita da Mandrágora, não. Falou tudo junto, jogou lá no caldeirão e pronto. Então, para eles poderem identificar, é legal trazer dois tipos do mesmo gênero, né, que era receita também, mas para eles entenderem como é a estrutura do gênero textual. Eles precisam entender a estrutura. Aprendendo a estrutura, eles conseguem elaborar outros textos e identificar as suas características. E aí, eu falei qual é a diferença de uma receita de alimento comum e de uma receita pessoal. No início eles ficaram confusos, mas depois que nós fizemos a análise das duas receitas, eles entenderam que havia diferença sim em estrutura. E aí agora eu vou deixar para vocês a curiosidade, depois se alguém quiser a gente pode colocar lá no finalzinho do vídeo também o QR Code, né, da receita, ou depois alguém quiser, coloca um comentário lá no YouTube e a gente manda a receita da massinha, que é muito gostosa e muito cheirosa. E eu vou fazer ela com os alunos na próxima semana. Depois eu falo para vocês como é que ficou. E até a próxima.